O advogado Ícaro dos Santos, regularmente constituído para a defesa judicial de certo cliente, necessitou, para o correto exercício do mandato, que o cliente lhe apresentasse alguns documentos. Após Ícaro solicitar-lhe os documentos diversas vezes, realizando inúmeras tentativas de contato, o cliente manteve-se inerte por prazo superior a 3 meses. O advogado, diante da inércia do cliente, é recomendado a renunciar sem fazer referência às razões que levaram a tal. Tal resposta se justifica conforme o 15º artigo e o 16º artigo do Estatuto da OAB. O advogado Pasquale integra a Sociedade de Advogados X, juntamente com 3 sócios. Todavia, as suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte da sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. De um lado, pensa em criar paralelamente uma sociedade unipessoal de advocacia. De outro, estuda aceitar a oferta proposta pela Sociedade de Advogados Y, de integrar seus quadros. Considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas teriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB, É estritamente vedado ao advogado integrar simultaneamente mais de uma sociedade de advogado, seja ela unipessoal ou integrante de sociedade de advogados. A justificativa dessa resposta anterior se dá com base no 15º artigo do Estatuto da OAB. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nessa lei no regulamento geral. Quarto parágrafo. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Severino, advogado, é notório conhecedor das normas procedimentais e disciplinares do Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como de seu regulamento, atuando na defesa de colegas advogados em processos disciplinares. Recentemente, Severino foi eleito conselheiro, passando a exercer essa função em certo conselho seccional da OAB. É defeso o advogado que exerce cargo ou função em qualquer órgão da OAB exercer atividade, exceto se for em causa própria, e positivado no artigo 33 do Código de Ética. Lúcia, advogada, celebrou com Aldo contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento exclusivamente ad extum. No curso do processo, antes do julgamento, Aldo revogou unilateralmente o mandato. Inconformada, Lúcia ajuizou a ação de cobrança de honorários após o julgamento do mérito favorável a Aldo. Honorário com causa ad extum e renúncia do advogado antes do fim da demanda. A referida questão é regulamentada conforme jurisprudência do STJ. Nesta demanda processual, não há o que se falar em cobrança de honorários antes do fim da demanda processual. Pedro, em determinado momento, recebeu uma proposta de Antônio, colega de colégio, que se propôs a agenciar a indicação de novos clientes, mediante pagamento de comissão, a ser retirada dos honorários cobrados aos clientes, nos moldes da prática desenvolvida entre vendedor da área comercial. A atividade da advocacia é incompatível com qualquer tipo de mercantilização, como prevê o artigo 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB. O artigo 5º, um dos mais conhecidos do Código de Ética e Disciplina da OAB, trata sobre a matéria anterior. Vejamos. Gabriela é sócia de uma sociedade de advogados, tendo, no exercício de suas atividades profissionais, representado judicialmente Júlia. Entretanto, Gabriela, agindo com culpa, deixou de praticar ato imprescindível à defesa de Júlia em processo judicial, acarretando-lhe danos materiais e morais.
Em uma eventual demanda proposta por Júlia, a fim de ver ressarcidos os danos sofridos, deve-se considerar que Diferença entre responsabilidade subsidiária e solidária. Embora as palavras sejam parecidas, o conceito de responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária é diferente. Por subsidiária, entende-se a responsabilidade daquele que é obrigado a complementar o que o causador do dano ou débito não foi capaz de arcar sozinho, ou seja, o subsidiário só responde pela dívida ou débito depois que os bens do devedor principal não forem suficientes para a satisfação do débito. Solidária é aquela responsabilidade onde, pela dívida contraída ou outro compromisso, é partilhada por várias partes. Devedores solidários, sendo possível ao reclamante credor cobrar a dívida integralmente a qualquer uma delas.